senhores têm autoridade de administrar o seu dízimo. Quem administra dízimo é sacerdote. Não, os meus 10%, 3 eu vou mandar para o evangelista Frustreco da Silva. 4% eu vou mandar para uma casa de recuperação de drogados. E os outros 3% eu vou enviar para uma obra missionária na África. Você não tem autoridade para administrar dízimo, não. Negativo, amigão. Não está falando da competência do pastor? Está falando que o dízimo é entregue na casa do tesouro. É o que está dizendo, meu irmão. Eu estou pregando Bíblia para você. É o que está dizendo, meu irmão. Eu estou pregando Bíblia para você. Não me impressiona mesmo o Silas Malafaia se utilizar da Bíblia, um livro da Era do Bronze, para aplicar golpes espirituais em pessoas doutrinadas por esse livro em pleno século XXI, em pleno 2025, Brasil. Ele usa esse livro aqui como se fosse uma fonte de salvação, um livro escrito pelo próprio Deus. Então o que ele faz? Ele aponta esse livro como se fosse uma arma na cara do fiel, a fim de constrangê-lo e fazê-lo obedecê-lo mediante ao livro. É o que está dizendo, meu irmão. Eu estou pregando Bíblia para você. E se o fiel resistir, o pastor diz então, saia da minha igreja e vá procurar outro pastor. É muito dinheiro para esse pastor administrar. Então, se ele acha que é muito dinheiro para aquele pastor administrar, se muda e vai para uma outra igreja onde tem um pastor competente para administrar o dízimo dele. E olha a pregação desse pastor picareta. Veja que o Silas Malafaia anda pregando que o fiel não tem direito ou alguma competência ou nenhuma competência para administrar os seus próprios dízimos, muito menos se utilizar desse dinheiro para ajudar instituições de caridades como ONGs e etc e tal. Porque é o pastor que deve administrar esse dinheiro. E acredite, pasme você, sabe quem é o pastor que vai administrar tudo isso? Ele mesmo. Olha que detalhe. Brasil, veja que coisa interessante. Esse pastor é podre de rico, tem mansões, apartamentos, carros importados, avião, tem seguranças fortemente armados e dinheiro no banco para dar e vender e emprestar. Apenas falando de Jesus, de Moisés e desse livro aqui. E sabe o que mais me impressiona nisso tudo, Brasil, nessa covardia toda? É que é o seguinte, ele coloca o fiel para confiar na Bíblia quanto aos dízimos e ofertas, mas ele mesmo não confia na proteção de Deus que a Bíblia fala, porque ele anda com seguranças fortemente armados e com escolta. E é exatamente neste vídeo, Brasil, é no vídeo de hoje que eu e você, nós vamos desarmar esse pastor e libertar esses cativos dessa prisão espiritual e desse livro aqui, que só serviu para submeter em tudo a mulher ao homem, cometer atrocidades em nome de Deus, fazer guerras, escravizar humanos, literalmente falando, beneficiar os líderes religiosos para que eles possam se apossar do dinheiro do cidadão e etc e tal. Faz o seguinte, fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande contar com a sua presença. Agradeço demasiadamente pela sua participação e acima de tudo, muito obrigado por sua preferência, pela audiência que você dá ao canal Além da Fé, pela confiabilidade que você nos dá. Obrigado por você abrir os olhos, abrir os ouvidos, a mente, o cérebro para pensar o que é a Bíblia e o que esses pastores vêm fazendo sobre a questão da Bíblia. O que eles fazem? Eles se metem em tudo, em todas as atividades humanas, apenas usando a Bíblia. Nenhum dos senhores tem autoridade de administrar o seu dízimo. Quem administra dízimo é sacerdote. É o que está dizendo, meu irmão. Eu estou pregando Bíblia para você. É impressionante um negócio desse. Mas antes de tudo, antes de nós entrarmos no tema de hoje, permita-me me apresentar a vocês. Eu sou o Jason Ferrer, sou o apresentador do canal Além da Fé e também o escritor do livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda.
Este livro, sem sombra de dúvida, é um desafio para a mente cristã, porque mostra, prova que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Se ele mentiu, ele não é Deus, ele não é pré-existente, ele não é filho de Deus, ele não é profeta coisíssima nenhuma, mas eu trago uma reflexão psicológica, sociológica, jurídica, para que você entenda perfeitamente a mente do personagem principal da narrativa, do texto do Novo Testamento. E você, do outro lado, vai gostar de ler este livro muito acessível, um livro com 460 páginas, 24 capítulos, recheado de versículos bíblicos para que você possa refletir junto com a sua própria Bíblia, tá certo? Bom, Brasil, eu preciso muito que você, do outro lado, se compadeça do nosso canal, que nos ajude, porque esta plataforma, ela só me serve para que eu possa veicular as ideias, não como uma questão financeira. Se você puder ser membro do canal e nos apoiar para que a nossa missão contra a omissão, para que o nosso projeto de mostrar para as pessoas a verdade do que está escrito nesse livro e a sua manipulação chegue mais longe, em mais corações e mentes, eu preciso da sua ajuda. Porque pelo YouTube não há a menor possibilidade de poder ter condições de sobreviver nesse canal. Não há possibilidade alguma. Se você puder nos ajudar, por gentileza, eu vou contar com a sua força, tá certo? Bom, vamos para o vídeo de hoje. Acredito que não tem mais nada assim. Vai com marca-página também para você, tá certo? E o livro vai totalmente embalado aqui, ó, desse jeito aqui, que o livro vai para você, tá certo? Embaladinho, bonitinho, tá? Bom, Brasil, o seguinte, o vídeo de hoje será direto, será contundente, porque foi um conteúdo cuidadosamente moldado para desmascarar a figura desse pastor explorador e libertar seus seguidores do cárcere espiritual sustentado por um livro da Idade do Bronze. Basta simplesmente você refletir, Brasil. O que dizer de um homem, do Silas Malafaia, que pega um livro, esse livro aqui, nascido num deserto pré-histórico, repleto de mitos tribais, sangue, submissão e o transforma numa arma moral e aponta contra o próprio povo que diz proteger. É só você refletir. Esse pastor é dono de mansões, aviões, carro de luxo, editoras e tantas outras coisas, e segurança, armados. Porque, é claro, o Senhor, o Deus, é o pastor dele, mas até o momento dele abrir o portão da sua garagem. Mas ele ainda ousa dizer ao fiel que se você não aceitar entregar o dízimo, entregar o seu dinheiro para mim, então saia da minha igreja e procure outro pastor. Que é exatamente assim que se escancara a farsa. Esse homem, o Silas Malafaia, ele não tem rebanho, ele tem reféns, ele não tem uma igreja, ele tem um teatro com plateia domesticada, ele não tem fé, Brasil, ele tem um negócio. E você que o sustenta é somente um investidor que não percebeu que está sendo lesado. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos os amados irmãos, eu já testei todos os processos de tirar oferta. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. Vamos lá, processos de tirar oferta. Envelope no banco em muitas igrejas, do dízimo da oferta, o crente vem, preenche o envelope, que ele pega e coloca num gasofilaço, entrega na mão do obreiro, cada um de um jeito, um processo. Segundo processo, o pastor fala da oferta e manda o pessoal levar lá na frente. Eu nunca vi um processo tão vagabundo como esse. Desculpa a expressão, mas tô apelando contigo. Esse processo costuma 20 a 30% do povo ofertar e 70% não oferta. Quer experimentar e ver? E contar na tua igreja? Pro povo levar a oferta lá na frente e ver quantos se levantam? Um outro processo. 2, 3 máquinas escondidas num canto. Porque hoje o sistema eletrônico superou a espécie. Ou então, 2 irmãos numa plateia de 500 pessoas, não vou nem apelar para número grande, uma plateia de 500 pessoas, 2 irmãos com a maquininha na frente. Com cara de mané, com todo respeito. Para o crente lá na frente, dá oferta. Tô com peninha de você, pastor. Qual é o sistema mais eficaz que eu já vi até hoje? Eu podia falar de outro sistema, vou te dizer o mais eficaz de tirar oferta. Primeiro, não tem envelope em lugar nenhum. Em cadeira atrás, na frente, no banco, sentado, sei lá onde. O sistema mais eficaz que eu já vi até hoje de tirar oferta é esse que eu vou falar para vocês. O pastor vem dar uma palavra sobre a oferta. Também não é aquele sistema, irmão, passa esse envelope aí, passa o que? Vai passar nas irmãs envelope por uma casa? Não, uma palavra que seja de 5 minutos, você tem que dar uma dizimista. Na minha igreja, o dízimo o cara tem que se levantar e botar no gasofilaço. A oferta devolve na mão do obreiro.
Então, na igreja que eu sou pastor, dízimo no gasofilaço, mas a distribuição é na mesma hora. O crente, o dízimo da oferta entrega na mão de cada um. O dízimo ele tem que pedir pro obreiro dar ele. Ele vai preencher o dízimo da oferta, eu vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão do obreiro, o dízimo ele se levanta para botar no gasofilaço. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido, azar dele. Ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido, azar dele. Azar dele. Sabe uma coisa interessante que eu vou contar para você? Esse pastor transformou o dízimo, que era apenas e unicamente uma prática de manutenção do templo na época dos hebreus, em um pedágio moderno para você pagar dinheiro para Deus. Para Deus. Você não tem autoridade para administrar dízimo, não. Olha que coisa interessante. Vamos voltar para Malaquias. Quando Deus está perguntando, vocês estão me roubando e estão me perguntando o que estão me roubando? Nos dízimos e ofertas. Em 2 Coríntios capítulo 8, a igreja da Macedônia enviou ofertas para os crentes que estavam passando fome na Judéia. Não enviaram o dízimo não, enviaram oferta, porque a oferta é uma decisão minha, eu posso mandar porque eu quiser. Agora o dízimo não. O dízimo é na casa do Senhor. Você não entra no céu sem pagar o imposto dele. Você não tem permissão para ser generoso com ONGs, com abrigos, com projetos sociais. Por quê? Porque seu dinheiro precisa passar primeiro pelo cofre dele. Deus, segundo ele, só aceita transferência via CNPJ da igreja. Mas há um detalhe irônico, demais para ser ignorado. Veja que esse mesmo homem que prega que Deus é a tua fortaleza, que os anjos acampam ao redor dos fiéis, é ele que fala isso. Ele diz que o Senhor é o teu escudo. Esse mesmo homem, Brasil, está rodeado de seguranças armados até os dentes, como se fosse um ataque celestial, como se um ataque celestial fosse iminente na vida dele. Ora, Brasil, se nem ele confia no próprio Deus da Bíblia, porque você deveria confiar. Ele exige que você entregue seu salário, sua aposentadoria, sua esperança, mas ele mesmo não entrega sequer o seu CPF na fila da Receita Federal. Agora eu vou pegar pesado. Vai ter algumas pessoas que vão dizer, mas o Jason é muito contundente, ele é muito direto, ele é muito objetivo, ele é muito pesado, é forte nas suas palavras. E eu preciso ser. Eu não posso de maneira nenhuma tolerar um livro desse. E você, se conhecesse, também não toleraria. De modo nenhum, de hipótese alguma. Veja que esse mesmo livro aqui, que você, do outro lado, muitas vezes nem conhece mais, defende essa porcaria. Veja que coisa interessante. Jason, mas você está chamando a Bíblia de porcaria? Sim! Com todas as letras, e você vai entender por quê. Disso, mas a maneira que você fala... Vai ler um livro de romance, querido. Não está afim de realidade? Compra um livro de romance, vai ler romance. Se você não está acostumado com o pau, a bomba, você tem que entender o que foi isso aqui na Idade Média. Você tem que entender o que foi isso aqui na época de Jesus, o que foi isso daqui na época de Paulo, o que foi isso aqui na época da Inquisição. Aí você vai entender perfeitamente a minha intolerância a esse livro. Esse livro da Idade do Bronze, que o Silas Malafaia e tantos outros pastores sacralizam, foi usado e muito usado para justificar estupro. E você entendeu? Em guerras, massacres étnicos, tudo aqui dentro. Escravidão, silenciamento de mulheres, execução de gays e hereges. Foi esse livro. Isso aqui foi um instrumento de poder, nunca de amor. E agora, nas mãos dele, na mão do Silas Malafaia, virou manual de extorsão emocional. Aí ele diz que Deus é quem está falando com você, mas presta atenção, Brasil, não é Deus, é ele mesmo disfarçado através de versículos e versículos bíblicos isolados, manipulando uma narrativa para ser conveniente ao que ele quer. É só isso. Que o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele.
dele. Que é uma prova do que eu estou falando para você. Veja que a mesma Bíblia que ele cita para controlar você, ele ignora quando a Bíblia fala de humanidade, pobreza voluntária, honestidade, partilha de bens. Por que ele não dá? Hein? Ele não segue a Bíblia? Por que ele não dá tudo o que ele tem aos pobres? Ai, porque não se interpreta assim, não. Não quero essa interpretação, não. Nem isso ele fala na igreja. Por que ele não vai lá para a igreja dele, pega o púlpito bonito dele, o show dele, faz o espetáculo deles? Irmãos, agora nós vamos ser como Jesus. Por quê? Por que ele não dá a cara, a tapa e ama o próximo como a ele mesmo? Não pode, porque isso é nojento, isso é perversivo demais. Isso daqui é a parte da Bíblia que nós rasgamos, jogamos fora. Porque o que a gente quer, na verdade, é só usar esse livro, porque nós somos ateus. Silas Malafaia é um ateu, disfarçado de crente. Por favor, Brasil, Jesus, o símbolo máximo que ele diz seguir, andava a pé, dormia no chão, lavava os pés dos outros. Não é isso que está escrito aqui? Oh, peraí. Ou não é isso mais? Acabou? Riscou? Essa parte o Silas não fala. E por que ele não fala? Porque ele quer dominar você. Por que ele não anda a pé? Vai, não é para pregar o evangelho? Ah, mas nós estamos agora em um século completamente diferente. Mas não é seguidor? Seguidor não é para fazer a mesma coisa e andar no mesmo caminho? Hã? Não tinha cavalos na época? Não tinha? Por que Jesus nunca andou de cavalo? Nunca andou a cavalo para lá e para cá? Hã? Porque não queria, né? Porque queria fazer o trabalho dele a pé mesmo. Por que dormia no chão? Não tinha tantos lugares, não era filho de Deus? Mas por que dormia no chão? Porque lavava os pés dos outros? E o Silas Malafaia faz isso? Não. Jamais você vai ver o Silas Malafaia fazendo isso. Porque ele é apenas um empresário, entenda, ele não é pastor. Ele é empresário de ovelhas, entenda. Ele tem, na verdade, muitos que trabalham com ovelhas precisam pagar funcionários, impostos, precisam ter uma logística legal, comida, ração para dar para os bichos, água, cercado e tudo isso. O Silas pensou, como é que eu faço para ter as mesmas ovelhas, mas só que ao contrário, trabalhando para mim? Igreja. Tá aí. Ele não quer investir dinheiro em algo sério. Não. Ele quer igreja. O filho dele quer o quê? Trabalho? CLT? Não. Quer igreja. A esposa dele é psicóloga. Atende? Não. Ela quer igreja. Os netos vão querer igreja também, porque é você que sustenta essa gangue e esses gangsters da fé. Você tá entendendo não, Brasil? Eu tenho que falar assim. Como é que eu vou falar com você, Alisandro? Oi, gente. Então, vamos falar da Bíblia hoje para vocês de uma maneira muito fofa, de uma maneira muito linda, gente, porque a Bíblia tem partes maravilhosas onde nós devemos aqui, olha, contemplar a palavra do Senhor, porque na verdade não é tão palavra do Senhor, mas existem coisas aqui, gente, que são maravilhosas, lindas. Olha, é um fundamentalismo muito grande você dizer que devemos rasgar ou que devemos jogar a Bíblia fora. Que é isso, gente? Não, vocês me conhecem, por favor, eu não sou assim, não é esse meu perfil, não é isso. Cara, o Silas anda de jato com tapete persa, vamos colocar assim, em figuras, dorme em hotéis 5 estrelas e manda fiéis lavarem seus carros blindados. Poxa. Não, cara. Querido, por favor. A Bíblia não foi escrita por Deus. Não tem Deus nenhum nesse livro, de canto a canto. Foi escrita por homens com sede de controle, com fome de domínio, com medo do desconhecido. E esse pastor picareta sabe disso. Mas ele também sabe que quanto mais você teme, mais ele manda. Mas quanto mais você obedece, mais ele lucra. E quando você ousa questionar, ninguém lhe ferra. Aí ele te expulsa.
Porque você deixou de ser ovelha e se tornou uma ameaça ao rebanho dele. Minhas queridas e meus queridos, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu espero de todo o meu coração, meu irmão, que você tenha entendido, porque não é possível que você não tenha entendido. Brasil, por favor, entenda bem. Eu não estou aqui, não é contra a sua fé. É contra a ideologia, contra esses pastores mercenários que usam esse livro aqui para manipular você. É só isso. Eu só estou aqui para te avisar. Passando para te avisar, para você entender. Jason, mas você não acha que você deveria ser um ateu calado? Por que calado? Não posso falar? E a democracia fica onde? Só para vocês? Hã? Como é que eu faço com a democracia? Eu enfio onde? No rabo? É isso? Mas Jason, a maneira que você fala. E qual é o problema da maneira que eu falo? Você acha que deveria ser melhor se eu falasse mais com a vozinha menos? Para te acalentar, para inflar o teu ego? É esse o teu objetivo? Não. De maneira nenhuma. Eu falo do meu jeito. E você ouve se você quiser. Mas disso, você é muito agressivo, tem que ser como? Fala para mim. Um livro que está o tempo todo manipulando política. Supremo Tribunal Federal. Está em tudo quanto é tipo de câmaras de vereadores de todos os municípios. Mais de 5.000 municípios, onde pessoas estão se enfervescendo. Veja Brasília. A única informação que vocês terão a respeito de nós é que nós vamos colapsar o sistema. Os ônibus, as caravanas estão saindo do país inteiro! Do país inteiro! Nós vamos sitiar Brasília! Nós vamos cercar os 3 poderes! Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence! Nós falamos! A gente não toma essa porra de assalto! Nós falamos! Acabou, porra! Acabou! Bora, porra! Acabou! Aí é Brasil, porra! Nós somos cupim! Roedores de mármore! Você viu Brasília como é que esteve? Por causa desse livro aqui, vândalos invadiram o Supremo Tribunal Federal. Cristãos, entenda, não foi ateus. Não foram os ateus. Você acredita que não foram os ateus que foram lá? Hã? Não, foram cristãos. Homens lavados, remidos no sangue do Cordeiro, movidos por essa praga aqui. Isso é uma praga. Isso aqui é uma praga. Ah, diz, mas você pode responder isso na justiça, eu vou preso. E qual que é o problema? Qual é o problema de eu ser preso pelo que eu penso? Estou agredindo alguma coisa? Não, eu estou falando de uma praga, de um livro que deveria ser jogado fora e queimado essa praga, ser extinta da humanidade. E falo com raiva disso aqui, porque conheço muito bem o que eu estou falando. Não estou falando de um juizinho, não estou falando de um vereadorzinho, de um deputadozinho que não conhece porcaria nenhuma e quer colocar esse livro goela abaixo da sociedade. Minha mensagem tem que ser tão pesada quanto as deles. A minha bomba para essa dinâmica, para essa guerra ideológica, tem que ser proporcional ao que eles usam. Eles não podem usar uma bazuca, um supersônico e eu um 38. Por favor, eu preciso ser dessa forma, tá certo? Brasil, o que eu digo para você é o seguinte, ó. Deus não precisaria do seu dinheiro caso existisse. Deus, se existir, não é dono de templos registrados em cartórios. Deus não é dono de templos registrados em cartórios. Entenda só isso. Quem precisa do seu dinheiro é o homem por trás do microfone, que diz em nome de Deus, como quem diz em nome do lucro. Ele não está em nome de Deus. Tira o dinheiro dele que acaba o pastor. E se ele te disser que sem ele você não tem salvação, lembre-se, nenhum Deus real precisa de um homem armado para defendê-lo. Nenhum Deus honesto precisa de uma conta bancária para operar milagres. Isso é Cafajeste que faz isso. Nenhum profeta verdadeiro mandaria você calar a boca e obedecer como fez Paulo, por exemplo, mandando as mulheres calar a boca. A fé, quando cega, vira grilhão, Brasil.
É só você entender isso. A religião, quando lucrativa, vira máfia. Isso é uma máfia pesada que eu estou mexendo com ela. E esse pastor, ele não é homem de Deus, nunca foi, jamais será. Ele é só mais um CEO de um império disfarçado de altar. Presta atenção nisso. Se você achar que eu estou sendo muito agressivo com você, vai buscar um livro de romance e vai assistir o show da Xuxa. Tá certo? Só para baixinhos. Forte abraço para você e eu espero muito te ver no próximo vídeo, Brasil. Até lá. A segunda vinda de Jesus nunca aconteceu e jamais ocorrerá. Olá pessoal, eu sou o Jason Ferreira, o apresentador do canal Além da Fé, e por isso é uma grande honra receber você aqui. Eu também sou o escritor do livro Por que Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vinda, com o subtítulo Uma Crítica Contundente à Escatologia Cristã. Uma pergunta para você que está do outro lado e que abriu esse vídeo agora. Você do outro lado já se perguntou alguma vez se Jesus, o Cristo da Bíblia, mentiu durante toda a sua história de vida? Porque em sua promessa de retornar à Terra, por exemplo, ele tem deixado milhares de milhões de seus seguidores esperando há séculos. Mas espera aí, e se eu demonstrar para você que esse retorno nunca aconteceu e jamais acontecerá? Você ficará surpreso, incomodado, decepcionado? E se eu trouxer evidências que provam que as profecias bíblicas que apregoam por aí sobre a sua segunda vinda não são, na verdade, além de uma fabricação romana? Neste livro aqui, instigante, completamente corajoso, eu desafio as interpretações mais convencionais e mergulho fundo nas passagens da Bíblia que prometem a volta triunfante de Jesus e mostram que tudo isso não passou de uma mentira. Com uma análise completamente rigorosa e questionadora, eu desvendo os mistérios por trás dessas profecias e revelo uma verdade chocante para os cristãos. A segunda vinda de Jesus nunca aconteceu e jamais ocorrerá. Simplesmente porque se trata de uma farsa. Este volume de 460 páginas, no formato de 16 por 23 e com 24 capítulos, que está aqui em minhas mãos, revelará algo tão escandalizador sobre a sua segunda vinda, sobre a suposta vinda do Filho de Deus à Terra, que muitos e muitos crentes irão ficar perplexos e revoltados. Pastores honestos abandonarão a fé. Teólogos, apologistas e professores de teologia serão duramente questionados por seus alunos e muita gente vai se indignar com tudo o que aprendeu de errado sobre os evangelhos, sobre o livro de Atos, as epístolas apostólicas e a temida carta de Apocalipse a respeito da mera hipótese da volta de Jesus. Este livro, Por que Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vinda, é uma chamada para a ação, uma provocação para questionar o que você pensa que sabe sobre a fé e sobre a escatologia cristã ou sobre a suposta palavra de Deus. Se você do outro lado estiver pronto para enfrentar a verdade, então este livro aqui é para você. Entre em contato conosco e eu mesmo terei o prazer de receber você em todas as partes do Brasil e do mundo. E este livro pode ser seu e pode libertar você.